Fahrenheit, a bruxa mais poderosa da ficção. Você duvida? Bom, vem comigo que nesse vídeo de hoje você vai ter a prova do quão poderosa é a Fahrenheit e o quão grande é o universo de Umineko. Fala galera, beleza? Bastante. Vamos então começar primeiro com as camadas, né? A hierarquia então de Umineko. Da primeira camada nós temos aí até a 8ª camada, né? São 8 camadas que são a própria hierarquia de conceitos. A primeira camada é universos observados, mundo real e conceitos culturais. A segunda camada é universos paralelos, mecânica quântica, dimensões superiores, funções de onda, e agora nós vamos aí para a terceira camada. A terceira camada é o reino transcendental, além do tempo, em um lugar de coordenadas, fluxo ilógico de eventos e reflexos da realidade. Na quarta camada, leis multicoloridas da natureza. Na quinta camada, forma de forças, combinações de leis. E na sexta camada, frio existencial, conceitos de mente e emoções. Na sétima camada, pedaços de verdades diferentes, unidade de matéria e espírito e Kulturkreis. Na oitava camada, conceito incognoscível e indescritível, dureza do infinito. A partir da oitava camada é o pico de todas as coisas, tá? Onde, tipo assim, no auge, tudo no mais poderoso possível. Na nona camada, nuvens de conceitos incompreensíveis. Na décima camada, altura de intelecto, degraus e também escadas que perdem o seu significado. Na 11ª camada, verdadeiros segredos do universo, Mindbreak para qualquer forma de vida inteligente. E na 12ª camada, a última camada, né, é o muro de inescrutibilidade absoluta, cerca de domínio superior. E cada uma dessas camadas, tá? Desde a primeira camada até a última camada mais alta, a mais alta é a que sobressai a menor possível. Então, por exemplo, a camada número 5, ela está muito acima da camada número 4, 3, 2 e 1. E assim vai. A camada número 6 está superior à camada número 5, 4 e assim vai. Existe um outro mapa de hierarquia de Umineko em si. Existe um formulário indefinido, um mar de nada além de todas as camadas. Existe uma divisão em espírito, uma evolução em Umineko. A primeira camada, que é a primeira parte da camada, né, é o mundo fictício 3D e tempo linear. A segunda parte da camada, que é dimensões mais altas. A terceira parte da camada é reino transcendental além de todos os lugares e sempre. A quarta parte da camada, possibilidades alternativas. E todas essas camadas são manifestações. Na camada acima, tá, disso, nós temos aí a camada inferior, que é apenas uma ficção, onde é apenas uma ficção dessa perspectiva. E acima dessa camada, nós temos a camada superior. A partir de agora, são tudo uma camada infinita, onde são divididas em 3 camadas. E todas essas 3 camadas, cada uma dessas camadas inferiores é apenas uma ficção perante a perspectiva da camada de cima. Até de chegar no reino das bruxas, tá? Onde é o topo de tudo. Todas essas camadas, essas ficções, tá? Tudo isso, a Fahrenheit, ela transcende todas essas camadas. Por quê? Bom, porque ela é uma bruxa criadora. Ela é a The Creator. Uma das falas do game, tá, do Umineko, e também do próprio mangá do Umineko também, é o seguinte, abre aspas, Fahrenheit Augusta Aurora, ela que passou além do fim do domínio das bruxas, chegou ao domínio do Criador, ela que alcançou além do território das bruxas, alcançou o domínio do Criador. Há rumores de que, como ela alcançou o possível e o impossível, ela morreu de sua doença, fecha aspas. A Fahrenheit, ela basicamente tocou reinos, tá, ou reinos dos criadores, e os próprios criadores, tá, são basicamente os deuses que não têm restrições, podendo manipular zero e também transmutá-lo no infinito e também voltar pro zero. Há um número infindável de infinitas transcendências, tudo acima desse reino, tanto que o significado de para baixo e também para cima são completamente inexistentes para o universo de Umineko. A Fahrenheit, ela transcende essa camada em si, também no mesmo grau de que cada camada transcende uma na outra. Ela também transcende o reino das bruxas, que tem infinitas possibilidades e que são conceitos. A Fahrenheit, ela vê todas as bruxas, tá, que são poderosas, diga-se de passagem, assim como bruxas veem os seres humanos como normais. O reino da Fahrenheit é tratado como um plano superior em relação ao mundo das bruxas, e ela tem altos níveis de manipulação do enredo. Agora, o que é a manipulação do enredo? A manipulação do enredo é o poder de controlar e também coordenar todo o enredo dos fatos, e é um subpoder da autoridade do autor e a variação narrativa da manipulação da realidade, e também da própria, entre aspas, semi-onipotência. No jogo de Umineko é dito o seguinte, abre aspas, o poder é que você pode ter uma visão panorâmica de todos os deuses como uma história e também reescrevê-la livremente como uma história
necessária para interferir no mundo. Fecha aspas. Fahrenheit, assim como outras bruxas também, tá? Tem e também pode usar as verdades. As verdades são basicamente um sistema funcional no qual as coisas são incumbidas, como o nome sugere. Trabalhe com a vontade e também como achar melhor. E se a verdade ordenar que você diga ou faça algo dependendo dessa verdade, você pode fazer isso acontecer. Essencialmente, as regras que estabelecem limites ou compelem os usuários de um tabuleiro de xadrez a um ato. Verdade azul. A verdade azul ela é usada para poder apresentar uma possibilidade de contrariar a lógica do lado da bruxa, embora também possa ser usada contra humanos. Essas declarações são geralmente consideradas verdadeiras, a menos que seja contestada por uma verdade vermelha ou dourada. A verdade azul geralmente toma a forma de uma teoria para poder combater o oponente e exige que a verdade vermelha seja combatida. Pode ser usada por humanos e também bruxas. Verdade vermelha. A verdade vermelha também é um fato inegável e também deve ser seguido mesmo sem nenhuma evidência ou prova que sustente. No entanto, pode haver múltiplas interpretações da verdade vermelha, e tentar falar informações falsas ou contraditórias por meio da Red Truth, verdade vermelha, né, faz com que o usuário engasgue, e isso pode ser usado por bruxas ou inquisitores. Verdade dourada. A verdade dourada, tá? Ela é misteriosa, que só pode ser usada se realmente entendemos a natureza do tabuleiro. Ela é tecida da tal forma com que possa ser mais fraca ou mais forte que a verdade vermelha. A Angie explica que isso pode ser verdade construída pela crença que é reconhecida por várias pessoas, o que significa que pode até proteger contra a verdade vermelha e pode ser usado por qualquer personagem que entenda do tabuleiro. E com esse poder todo, tá, ela pode congelar o enredo em si, como fez com a Lambda Delta, onde a manipulação do enredo é sobre a aposta da própria Lambda Delta, onde ela obedece à própria bruxa criadora Fahrenheit. A Fahrenheit, ela controla a cidade dos livros. Agora, o que é a cidade dos livros? A cidade dos livros é o mais alto do plano da realidade, conhecido como Reino das Bruxas, e tem uma quantidade infinita de livros que contém coisas como histórias, narrativas, suas próprias cosmologias, semelhantes à de o próprio Omnico, e dentre muitas outras coisas. A Fahrenheit, ela é poderosa, devido ao fato de ser essencialmente ter a capacidade de tocar a porção mais nua do reino verdadeiro e seu eu do próprio criador. A Fahrenheit ainda é limitada por um senso de si mesmo, que se perde quando se torna parte do criador, já que você não é mais você, mas apenas uma outra parte de algo que é zero, né, que no caso é infinito, no significado de próprio Omnico. E esse senso de significado a impede de ser completamente, entre aspas, onipotente, onipresente e onisciente. Mas, no entanto, todavia, né, no auge da Fahrenheit, como já mostrado no mangá, essa fraqueza, entre aspas, ou limitador, né, isso não existe. Afinal, ela se torna a própria criadora, a própria The Creator, onde o reino de Deus é o lugar onde a Fahrenheit se torna mais poderosa da ficção dos animes e também mangás. E é isso, por isso, né, que o nome da Fahrenheit, ela é Fahrenheit Augusto Aurora. Também existe céu. O céu, no mundo de Omnico, é um mundo metafísico onde todos os anjos do mundo superior residem. Uma organização, ela é encarregada de caçar as bruxas e o interrogatório de heresia chamado de Grande Costa do Céu, e que tem 8 agências com nome diferente, cada uma com a sua área de jurisdição. Eiserne, Jungfrau, que é o 7º distrito, e o próprio SSVD, que é o próprio 8º distrito. Também existe, claro, se existe o céu, também tem que existir o inferno. O mundo metafísico, onde todos os demônios do mundo superior residem como a contraparte, ou a contrapartida, tá, do próprio céu. Também tem o mar de fragmentos, que é um mar infinito, que contém infinitos fragmentos. Cada um é uma ficção diferente no próprio Omnico, no Naku Korononi, Children of Paradise e também Ghost of the Shell. São alguns exemplos notáveis desses próprios fragmentos, tá? Como fragmentos, cada um deles, tá, tem infinitas contrapartes, digamos assim, né, paralelas, e por esses próprios mundos superiores e também inferiores. A Beatrix Catbox, por exemplo, tá, que é seus próprios universos, multiversos paralelos infinitos, que é referido como, entre aspas, pequeno, no mar de infinito, de fragmento, ela é apenas de uma quantidade infinita que existe no mar do fragmento. E o Omnico, tá, o fragmento, existe infinitas caixas de gato maiores espalhadas por aí. Cada uma contém uma infinidade maior que o território da própria Beatriz. Todas fazem parte do mesmo fragmento. O território da Beatriz, ela é pequeno, por exemplo, se você for comparar entre outros territórios. E o Omnico também, só que no território em si, o território de Beatriz e a sua Catbox são todos mantidos e criados por a sua vontade. Cada momento infinito, contos sendo constantemente criados dentro da sua Catbox.
tem também a Terra Dourada e Metamundo, que são dois planos elevados da existência no território onde seus seres transcendem toda a existência e também todo o território que pode ser visto como um tabuleiro de xadrez fragmentado em um único ser. Há um número incontável de mundos, realidades e reinos que estão em níveis de existência mais elevados do que o próprio mundo humano, cada um sendo infinitivamente maior que o próprio anterior. Nos mundos superiores, os mundos inferiores são infinitivamente menores do que dentro deles. De fato, pode-se dizer que os mundos inferiores não existem nem mesmo nos mundos superiores. O mundo humano, por exemplo, é a coleção de todos os mundos e também fragmentos, que são multiversos, no mundo regular onde vivem todos os humanos, que estão confinados pelo mundo material. Todos os fragmentos têm seus próprios mundos superiores e inferiores. No mundo 3D regular, tá? Por exemplo, o nosso, existem universos infinitos e universos paralelos infinitos, com universos infinitos sendo criados constantemente para cada momento. Cada universo tem infinitos fragmentos, cada fragmento tem infinitos fragmentos, e cada um desses fragmentos, novamente, tem infinitos fragmentos. E isso continua infinitivamente. Cada fragmento é um multiverso infinito com universos paralelos infinitos. Existem também os fragmentos de Caquera. Os fragmentos, ele é um termo comumente está usado em um Umineko, quando eles choram, e são fragmentos de luz que representam infinitos universos paralelos com infinitas possibilidades, e vieram em formas de várias formas de formatos diferentes, tá? Como livros ou cristais com conteúdos diferentes, embora cada um contenha um multiverso de universos paralelos dentro deles. Dentro dos reinos superiores do território de Beatriz, por exemplo, né, como a Terra Dourada e também o Metamundo, todo o Catbox, o compêndio que gera e também encapsula infinitos fragmentos gerados a partir do Honkenjima, pode ser visto como um único fragmento de cristal. E mesmo assim, o território de Beatriz não é o fim de tudo, pois além deles existem infinitos Catbox maiores, cada uma infinitivamente mais vasta que o território de Beatriz. Todas fazem parte de todo o maior do fragmento que existe no mar dos fragmentos, o maior infinito que contém fragmento infinito, e cada fragmento é maior que a caixa do gato da Beatriz. O mundo superior do território de Beatriz inclui seres do metamundo que podem existir como consciência sem limites de forma física, e a metafísica e ver sua caixa de gato como um mero cristal. Existem também as peças ou comas, né, como é chamado também. Abre aspas aí. Quando os seres do metamundo lutam entre si em um tabuleiro de jogo, não eram os meta-seres que lutam pessoalmente, mas eles fazem isso através das peças. Suas projeções do mundo humano, enquanto as peças são muito inferiores, e a sua versão do mundo superior. Com projeções, eles têm pelo menos conhecimento sobre o mundo superiores e pelo menos até o metamundo, e têm as mesmas classificações e habilidades de nível de poder que a sua versão do mundo superior, exceto em uma escala muito mais baixa, porque os seres do metamundo residem em um plano muito mais alto do que as peças. Seu curso de ação também é tecido por quem as controla. Fecha aspas. Ainda existem peças ainda mais poderosas por conta própria, começando do super-humano, tá, ao ser capaz de aniquilar tudo isso, tá, como por exemplo a jovem Maria, que tem muitos universos, que foi expandido ao infinito pela própria Beatriz. A Beatriz Catbox, tá, e seu território, que é um dos exemplos que eu mais gosto de citar. A Beatriz, ela é a criadora da Beatriz Catbox, a fábrica sem fim que produz constantemente contos e realidades sem fim. Ela tem o controle total sobre os infinitos resultados e infinitas possibilidades, cara, e se constantemente dá origem a infinitos fragmentos nessa própria Catbox. O metamundo, fantasia e seres misteriosos do metamundo, existem seres que, em um plano de existência mais elevado, estão os seres do metamundo, como o território de Beatriz, que existem muitos seres assim por aí, tá? E existem vários tipos de seres que vivem dentro do território da Beatriz e outros fragmentos do território do mar, e seres celestiais, como por exemplo anjos ou demônios do céu e inferno acima do próprio mar do fragmento. E eles têm habilidades como seres do metamundo, embora em um nível de escala mais alto. Agora, para as bruxas, tá, existe uma classificação. Existem 3 tipos comuns de bruxas que conhecemos. As bruxas deliminadas por território. Por exemplo, a Beatriz, né, que eu acabei de citar. Viajantes que podem viajar para o mar do fragmento e além, como a própria Lambda Delta. E por último, a Criadora, que são seres transcendentais de todo poderoso, né, tipo o Annabelle Vol ou The Winter do universo de Umineko, tá? Que fazem a parte da classe que são governantes de toda a criação que conhecemos como Deus, tá? Ou The Creator. O Senhor do Território, a bruxa, no caso também a Beatriz, tá? Em Umineko, existem várias metanarrativas e metas camadas acontecendo ao mesmo tempo. A história era a base, que é o mistério de assassinato
ou uma história de assassinato de fantasia sobre uma família morrendo repentinamente de maneira diferente. Essa é uma escrita da Beatrice, que escreveu um Catbox, fragmento claramente infinito, e cada uma das infinitas variações sobre o massacre da família, a Beatrice ela já está numa metacamada acima de uma outra camada, acima da própria história padrão, onde ela trata isso como o autor trataria seu trabalho, onde ela pode editar como quiser. A Beatrice, por exemplo, ela é a primeira e a mais fraca, entre aspas, tá, dessas bruxas em si. A Beatrice escreveu e também mantém uma história que engloba todo, pelo menos, o multiverso e a Caixa de Gato e o próprio fragmento. Tem também as Voyages, tá? As Voyages, no caso é a Lambaridel e a Bextel. As Voyages, elas são muito superiores às bruxas do território. Elas veem as bruxas como a Beatrice e as suas metas, tá? Camadas como mera ficção, semelhante à forma com que um autor trata seus personagens. Eles não são limitados por um território que podem viajar além deles e das próprias camadas, até o infinito mar de fragmentos e reinos mais altos que estão além das camadas. O mar do fragmento, a Catbox da Beatrice, por exemplo, é referido como um minúsculo, entre aspas, em comparação com os outros fragmentos infinitos. A Beatrice Catbox, ela é apenas um mero fragmento no mar de fragmentos. As Voyages, tá, podem manipular e viajar por esses fragmentos à vontade para poder escapar do tédio. A Bextel até pode recriar todo o reino, versões infinitas de fragmentos e caixas de gato. No episódio 7 do mangá, que coloca os viajantes mundo além do território que as bruxas são capazes, também foi contado que os viajantes não são fabricados, o que significa que podem viajar para diferentes ficções com fantasia que concha as outras obras. As Voyages podem entrar em seu território entrando no fragmento que contém aquele território e, dependendo de algumas circunstâncias específicas, não é possível impedir que o território seja invadido por eles, principalmente porque eles são tão poderosos e podem, mesmo os territórios, serem além e também infinitivamente mais vastos do que da própria Beatrice. E mesmo infinitos fragmentos do mar, tá, são apenas cristais para elas e as próprias Voyages, que podem manipular esses fragmentos à vontade. As Voyages, elas podem variar em poder, e é daí que existem seres imensuráveis que são conhecidos como fã-clube da própria Lambaridel, o amigo da Fahrenheit, né, que no caso é dito lá no mangá. Bextel, ela é a personificação de um milagre. Se não for um zero, né, um ser infinito, ela pode fazer qualquer coisa acontecer. A Lambaridel, ela é a personificação da certeza. Trabalhadores duros sempre serão recompensados. E por último, The Creator, tá? Ou a Fahrenheit, que abre aspas aí, são seres transcendentais que são criadores do Todo-Poderoso, seres onipotentes e oniscientes. A bruxa criadora pode dar a luz a um ser de zero, no caso é o infinito, né? Seres que, como por exemplo o próprio The Creator, dar a luz ao infinito é devolvê-lo ao nada em um flash, livre de tudo. Fecha aspas. Também tem os gatos overlords, né, que são animais de estimação da própria Fahrenheit. A Fahrenheit, ela tem um exército inteiro de overcats, que são ex-personagens principais de territórios lords, de incontáveis game boards, interpretados pela própria Fahrenheit, que agora são seus guarda-costas. A Bextel é o primeiro desses overlords cats. E para ressaltar, a Lambaridel, que era amigo de Fahrenheit, ficou com medo quando os gatos estavam prestes a atacá-lo. Temos também a Cidade dos Livros, tá? A Cidade dos Livros, também conhecido como a Biblioteca Universal, seja do céu ou do próprio inferno, onde deveriam se reunir. Para poder resumir, tá? A Cidade dos Livros, a cada livro contém um fragmento infinito. Eles pegam esses fragmentos sem fim e os armazenam como histórias individuais. Só para mostrar o quão poderoso é esse reino, a totalidade de um Mineco, tá? A história da Fahrenheit criada, fragmentos e território para as bruxas acima do senhor do território, viajantes incluídos, tá? Classificaria apenas isso em um único livro nesse reino. Pois é, um único livro já é absurdo, imagina uma biblioteca inteira. Agora a gente tem a Fahrenheit transcendendo toda a hierarquia, mesmo em termos simples. Ela não apenas transcende as bruxas, ela transcende a própria hierarquia e faz tudo como se fosse um jogo, onde tudo ainda será infinito, e é claro, transcendendo tudo. A Lambaridel, por exemplo, tá, ela cita o seguinte em relação ao reino superior, abre aspas, seres que perderam completamente todas as restrições em troca de ganhar tudo, eles perderam até a sua limitação de seu próprio sentido, quando até mesmo a noção da vida e também da própria morte, o sentido da existência foram perdidos. Eles atingem o nível zero, ou melhor, eles caem nessa. Cair
desmoronar, desaparece como névoa. Acho que quem está no meio somos nós, as bruxas. Nós criamos o destino e brincamos com ele. Nós nos movemos nesses interstiços. No entanto, aceitamos certas restrições e limitações, deixando-os um pouco de pé para não cairmos. E para as bruxas que não têm medo disso, as que estão muito à minha frente, existe. Fecha aspas. A Fahrenheit, ela transcende toda a sua hierarquia interminável. Ela alcançou o domínio do Criador e tocou o mais alto absoluto que pode ir e sobreviver lá também. Considerando o acima, onde a Library Delta afirma que claramente as bruxas, como elas, podem ir cada vez mais fundo em direção ao nível do Criador. Sim, até mesmo as Voyages podem chegar lá. A Fahrenheit, ela tem duas opções. Primeira, ela pode ir e vir de criadora, até a bruxa superior em tudo. Ela é a criadora verdadeira. A verdadeira é um ser zero, no caso infinito, né? A verdadeira é ser onipotente, entre aspas, onisciente, onipresente. Então, por isso que vemos a maior parte da Fahrenheit, tanto no mangá, quanto no game, quanto no anime. A Fahrenheit como uma bruxa é criadora em tudo, mas se ela tem toda a liberdade de se tornar a The Creator como ela quiser, de como falei, em seu auge, ela se torna a própria The Creator. Mas claro que ao se tornar a The Creator, ela se tornará um ser, tá, sem voz, sem rosto e perder o significado de ser ela própria, ao preço de ganhar um poder absoluto em tudo. A Fahrenheit, ela ainda tem uma habilidade especial, que é chamada de autoridade do criador, do autor, manipulação do enredo. Foi isso que a Fahrenheit fez ao esmagar sem esforço a bruxa Library Delta, que estava destruindo inúmeros fragmentos da cidade dos livros, que eu citei aqui, né? A outra habilidade dela é o 9 sem fim. O infinito de 9 é uma barreira conceitual em um mundo de conceitos visualizados. Ela nega o acesso de qualquer coisa que o usuário não considere adequado a existir em seu mundo. 9 sem fim é baseado na determinação feroz que protege o usuário de todos os ataques mágicos, simplesmente negando eles. Enfim, existem muitas habilidades da Fahrenheit que se eu for falar aqui, um vídeo vai ficar gigante, como já está. E para concluir nesse vídeo de hierarquia de Umineko, Fahrenheit Augusta Aurora é o ápice de qualquer personagem absurdo de poder absoluto que estiver em um universo. A Maria, por exemplo, tá, que eu já citei aqui no canal algumas vezes e também nesse vídeo. No futuro, quando ela for adulta, né, ela está destinada a se tornar a bruxa criadora e superar a Fahrenheit e ser a outra The Creator, né? Em termos de poder e cosmologia, hierarquia infinita, Fahrenheit Augusta Aurora, ela é superior em tudo, a tudo, não só a sua própria hierarquia e seu próprio universo, mas como também muitos outros universos de outros animes e também mangás. Mas e aí, você gostou? Até mais!